Olá, bem-vindos a mais um Promover Estética, um programa em parceria com o curso de graduação em Estética e Cosmética das Faculdades Promove, a TV Promove e o canal universitário. Pessoal, hoje estamos aqui com uma profissional para lá de maravilhosa, uma parceira aí dentro da estética, nossa docente dentro dos cursos de estética, nutrição e enfermagem, a professora e nutricionista clínica Melissa Araújo. Melissa, bem-vinda, muito obrigada por aceitar nosso convite, estamos muito honrados com a sua presença e esperamos aí que o nosso bate-papo traga bastante informação de qualidade para todos que nos assistem. Olá, Lília, gostaria de agradecer o convite, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com você, de estar com o pessoal, para que a gente possa discutir um tema que é tão importante, tão relevante, que diz dos cuidados nutricionais junto com os cuidados de estética. Então, eu acho que hoje nós teremos muita coisa para poder dialogar. Exatamente. Então, a primeira coisa que a gente pensa, e aí a maioria pensa popularmente falando, é que são coisas distintas, separadas uma da outra, e a gente sabe que não. E aí eu te pergunto, Melissa, você tem aí uma vasta experiência aí dentro da nutrição clínica. Como que você consegue ver hoje essa união, essa junção da nutrição, da estética nos resultados? Como que isso impacta tanto no seu paciente de nutrição, quanto nas queixas que você vê quando as pessoas te procuram, por exemplo, para perda de peso, ou eu quero melhorar uma glicemia alta, um colesterol. Como que funciona para você isso? Como que foi essa descoberta da nutrição e da junção com a estética? Então, Lília, primeiro eu acho que é bastante importante a gente entender que nada está dissociado. Pedagogicamente, até mesmo a forma como os cursos eles foram se conformando. Então, num primeiro momento, a gente tem a ciência da saúde, e quando a gente pensa a ciência da saúde, de fato, a gente precisa pensar o indivíduo num contexto biopsicossocial, e aí foi tendo compartimentos da medicina, da estética, da nutrição, da fisioterapia, da enfermagem, mas é preciso que a gente resgate essa percepção e essa visão do indivíduo como um todo, numa visão integrada. Dentro dessa percepção desse indivíduo como um todo, muitas vezes ele faz sintoma. Então, por exemplo, quando o paciente às vezes ele está com uma pele, às vezes, que está ressecada, pode ser que ele busque um tratamento estético pensando a melhoria externa daquele tecido, daquele órgão, porque também é importante a gente relembrar e ressaltar que a pele é um órgão muito importante do nosso corpo, e ao passo que às vezes ele precisaria estar melhorando a hidratação. Então, eu trouxe um exemplo que eu acho que ele é um exemplo simples, mas ele é um exemplo muito corriqueiro que a gente percebe e que às vezes nesse desconhecimento da população sobre o quanto que essa junção de conhecimento pode contribuir para melhores resultados. E algo que eu percebo hoje em dia, às vezes o paciente investe muito recurso financeiro em determinadas intervenções, em determinadas estratégias, sendo que estratégias, que aí é onde entra a nutrição, que está relacionado com um cuidado que ele é de dentro para fora, então cuidado esses relacionados a uma alimentação adequada e saudável, onde é preciso a gente pensar cuidados simples, como um consumo melhor de frutas, verduras, legumes, hidratação, o quanto que a hidratação faz muita diferença para a pele, para o cabelo, para o funcionamento adequado do organismo.
para o funcionamento do intestino. Então, quando a gente pensa, inclusive, assim, um bom resultado externo do que a gente consegue visualizar, porque o que a gente visualiza do corpo humano é o que está externo aos nossos olhos. É o nosso cabelo, é a nossa unha, a nossa pele. Mas se externamente eu demonstro que eu tenho ali prejuízos, e eu acho que um grande exemplo é, por exemplo, a questão da celulite, porque quando a gente pensa celulite, ela é um resultado visual de um processo em curso de uma inflamação. E nesse sentido, é importante a gente ter um olhar clínico muito preciso, que é onde eu entendo que o nutricionista contribui muito para os resultados estéticos e a estética contribui muito para os resultados nutricionais. Então, também é importante a gente entender que é uma via de mão dupla, no sentido que se o paciente melhora a sua alimentação, automaticamente ele vai melhorar os resultados estéticos. E se ele está fazendo um tratamento estético, por exemplo, um paciente que vem emagrecendo, e às vezes quando o paciente emagrece, ele vai ter ali questões relacionadas à flacidez, que às vezes é muito comum, dependendo se é um paciente que teve um emagrecimento muito expressivo. E aí, para que ele tenha um melhor resultado corporal, ele procurar um tratamento estético, que sejam tratamentos hoje que a gente tem, tratamentos muito avançados, modernos, que vão contribuir para reduzir, por exemplo, essa flacidez. Então, eu vejo que são duas áreas do conhecimento lindíssimas. Eu penso muito, eu faço uma reflexão muito profunda sobre a importância da estética clínica, que é ter esse olhar mais cuidadoso para o paciente, entender as suas demandas, não só demandas externas, porque também é preciso que, ao pensar na sua imagem corporal, que o paciente tenha um equilíbrio quando a gente fala de imagem corporal, porque todo o excesso é muito ruim, assim como excessos em relação à alimentação. Então eu vejo que são duas áreas do conhecimento, no meu entendimento, lindíssimas, e quando a gente trabalha com esse olhar mais profundo, tanto numa perspectiva de uma nutrição clínica, que vai realmente compreender as demandas clínicas daquele paciente, e numa perspectiva de uma estética clínica, que vai também propor tratamentos, mas buscando esse equilíbrio, os resultados são belíssimos. É isso mesmo. É engraçado você falar dessa coisa da estética clínica, porque é cada vez mais vertente, cada vez mais inerente o caminho da estética. Hoje em dia, as pessoas buscam muito procedimentos rápidos, aquele resultado rápido, mas às vezes esquecem, e isso vale aí como um alerta mesmo para os profissionais, que não adianta eu preencher, não adianta eu usar os melhores fios do mercado, o melhor produto do mercado para um procedimento, se eu não levar em consideração a saúde do meu paciente, do meu cliente. Né? Por quê? Porque se ele tem uma desbiose intestinal, se ele tem um ciclo menstrual irregular, se ele tem uma condição de pele que demanda outras coisas, principalmente uma pobreza nutricional, né? E a gente fala muito hoje, porque muitas pessoas hoje optam pela comida rápida, né? Pelos lanches, e isso traz um prejuízo para a pele dessa pessoa enorme, porque ela não está se alimentando de nutrientes que vão favorecer pele, cabelo. E às vezes dentro da estética a gente recebe uma pessoa com uma queixa de lipedema, com uma queixa de queda capilar, com uma queixa de gordura localizada, da própria celulite ou da estria. E aí quando eu vou analisar, ela come fritura, ela ama açúcar, ela não abre mão do chopinho ao final de todos os dias. E aí a gente vê que a pobreza nutricional que ela faz rotineiramente,
está gerando aquela desbiose estética, aquela alteração estética, que não adianta eu usar o melhor produto, que não vai amenizar, mas não vai tratar. E aí eu, como profissional, me torno o profissional igual a todo mundo, que só faz procedimento. Então, eu como atuante na estética clínica, sempre tento aquele olhar um pouco mais profundo. Conversando com outros colegas, a gente fala sempre que a ficha de avaliação hoje, e aí em conversa com o Dr. Renato mesmo, que é advogado, ele falou, a ficha de anamnese é um parâmetro que eu uso para aprovar ou não meu cliente para um determinado tipo de tratamento. Ela não é só um relato que eu vou ter ali para eu guardar comigo como um documento. Ela também serve como um quesito de aprovação ou reprovação num determinado procedimento que eu vou fazer. E isso, a maioria das pessoas fala assim, mas eu vou perder dinheiro. E aí eu volto a pergunta para você, o quão isso tem surgido para você, e eu acredito que deva ter mudado para você também, o olhar do cliente em pensando assim, eu vou procurar uma nutricionista só para emagrecer. Porque eu acredito que pós-pandemia a gente tem um paciente diferente hoje. A gente tem um perfil de paciente diferente, que ele busca sim o resultado estético, ele busca sim o emagrecimento, mas ele busca também a saúde. E aí quando a gente fala de saúde, a conversa muda de rumo, ela muda de figura. Porque a gente tem uma melhora, mas a gente tem também uma mudança nesse perfil. E aí, para você, dentro da nutrição clínica, você percebe também a mudança do perfil desse paciente? Então, Lília, eu acho que você traz algo que é super importante. Primeiro, nós, enquanto profissionais, precisamos alinhar a expectativa do paciente, porque muitas vezes o paciente chega com um desejo, nós precisamos acolher, ouvir. Então, eu entendo a anamnese como sendo esse momento que nós teremos para poder receber esse paciente, e eu sempre faço uma reflexão que ao receber um paciente, nós estamos tendo ali a responsabilidade com o cuidado do bem mais precioso que aquele indivíduo tem, que é a sua vida. Então, também nós precisamos fazer essa reflexão da nossa responsabilidade sobre as vidas que nos procuram para receber os nossos cuidados. Dentro dessa perspectiva, é preciso que não tenhamos uma visão pequena, simplista sobre as nossas profissões, porque eu acho que você traz algo que é pensar o indivíduo além, numa visão, porque também todo profissional da saúde, ele é um educador em saúde. Então, quando nós estamos pensando e assumindo esta perspectiva de educadores, nós trabalharemos com os pacientes numa perspectiva de construção de saúde. E dentro dessa dimensão de construção de saúde, existem diferentes dimensões no qual a gente vai precisar dialogar com aquele paciente para alinhar esses cuidados. Então, você bem disse em relação à nutrição, a questão do consumo dos alimentos ultraprocessados. A gente sabe hoje no Brasil, segundo as últimas pesquisas de orçamento familiar, que é a POF, que o brasileiro está deixando de consumir arroz e feijão, que é a dobradinha perfeita que a gente tem. Inclusive, a gente tem estudos robustos mostrando a importância do consumo de feijão para a prevenção da obesidade, principalmente em mulheres, assim como uma redução no consumo das frutas, das verduras, dos legumes, de comida de verdade. Então, é preciso a gente relembrar, eu falo muito isso para os pacientes, comida de vó dá certo, acredita. E hoje, nessa visão de praticidade, de rapidez, as pessoas têm realmente consumido muitos alimentos ultraprocessados, os alimentos industrializados. Além disso, hábitos de vida muito nocivos no sentido de
um aumento do consumo do álcool. E aí quando a gente pensa nessa perspectiva da estética clínica, o quanto que o álcool também ele leva a um prejuízo da pele, ele tem uma relação direta com a questão do envelhecimento, assim como o cigarro. Hoje a gente teve uma redução expressiva no consumo do cigarro branco, mas a gente tem um aumento expressivo no consumo dos cigarros eletrônicos e o quanto que isso vai trazendo esse prejuízo também para a saúde do paciente e outros hábitos, como por exemplo, dormir adequadamente, realizar uma atividade física adequadamente. E aí é preciso que então nós tenhamos esse posicionamento enquanto educadores em saúde, no sentido de mostrar para o paciente que ele pode estar realizando o tratamento estético mais caro possível, ou ele pode estar, às vezes, seguindo uma orientação nutricional, mas se ele não tiver alinhado com as outras dimensões da construção de saúde, os resultados eles poderão ficar abaixo do que era o possível e do que era, às vezes, esperado pelo paciente, onde nós, então, nesse papel de educadores, é preciso que a gente, junto com o paciente, perceba quais que são as suas possibilidades. É preciso que a gente tenha também uma abordagem generosa no sentido de vamos trabalhar em redução de danos. Quais que são os danos hoje que o paciente vai dar conta de trabalhar? Às vezes ele vai conseguir trabalhar a dimensão do sono, às vezes ele vai conseguir trabalhar a dimensão da atividade física, às vezes ele vai conseguir mudar um hábito alimentar. Se ele melhora, por exemplo, a hidratação, se melhora o consumo de uma porção de frutas, ele já está construindo esse processo de saúde. E nessa perspectiva, o tratamento ele é um tratamento de médio e de longo prazo. Não é ir somente uma vez ao esteticista ou somente uma vez ao nutricionista. Eu brinco muito com os meus pacientes, eu falo que não existe porta mágica. Que o paciente vai sair de lá lindo. Ele pode sim ficar lindo, mas nesse processo de autocuidado. Hoje a gente tem falado muito a questão do autocuidado. Verdade. E eu acho que nós, enquanto profissionais, precisamos assumir mais esse papel de educadores em saúde, de conselheiros em saúde, porque aí, de fato, a gente vai fazer diferença na vida do paciente. Verdade. E você falou uma coisa que me lembrou outra, que é a questão do pós-pandemia. Na pandemia, a gente teve, né, as pessoas todas presas em casa, todo mundo isolado, e aí gerou um boom de influenciadores e todo um arsenal de pessoas que vinham para as redes sociais para mostrar e fazer receitinhas e mostrar que tal coisa era mais saudável, que isso era mais legal e tal. Só que quando a gente voltou ao convívio e a dinâmica dos atendimentos presenciais, a gente nota uma mudança também, porque o paciente ele começa a questionar. Não, mas eu fiz aquele regime, aquela dieta da fulana, que a fulana fez. E aí é muito o que você falou a respeito da educação do paciente, que aí, enquanto profissionais, a gente tem uma obrigação, e eu falo sempre isso, é uma obrigação de mostrar para aquele paciente que aquilo deu certo para aquela pessoa, deu certo para aquele momento. Porque, obviamente, se tivesse dado errado, ela não ia gravar vídeo para mostrar a calça lá com 4 números a menos. Ela ia esconder isso e simplesmente ia, como diz, cair no limbo, né? Como dizem por aí. E aí a gente nota essa questão também. E aí eu falo que essa parceria estética, nutrição, enfermagem, fisioterapia, ela é importante demais, porque a gente começa a lidar com cada indivíduo único, como ele é,
e trabalhar todas essas vertentes. Porque, por exemplo, se eu tenho uma paciente que tem hiperlordose, ela vai vir para mim reclamando da pochete, que não vai ter condição, porque ela vai ter que fazer uma reeducação postural. Se eu tenho uma pessoa que consome açúcar demais, álcool demais, e vem com uma pele ressecada, uma pele que está descamando, ou uma pele envelhecida, eu também não consigo fazer nada. E vice-versa, né? Porque você recebe lá uma cliente que está cheia de preenchimento, cheia de botox, mas aí quando você vai olhar os exames, tá tudo degringolando, tá tudo caindo. E essa alteração nesse perfil desse cliente, desse paciente, eu falo assim, no primeiro momento, eu quero ir lá na Melissa e quero fazer uma avaliação. Quais são os primeiros critérios para se avaliar nutricionalmente uma pessoa que não tem ali o hábito de comer antes mesmo de passar uma dieta? Porque eu até brinco que eu falo assim, tem muito nutricionista que você vai, ele já te dá lá um folderzinho pronto do que você tem que comer. E assim, cada um trabalha na sua linha, mas como você trabalha com essa nutrição clínica, qual é a abordagem? Quais são os exames que a gente precisa de primeira mão ter em mãos para poder entender qual caminho a seguir? Então, a anamnese, Lília, ela precisa ser feita de uma maneira muito criteriosa para que realmente a gente consiga entender o paciente no seu contexto. Então, primeiro o paciente chega ao consultório e aí, turma, fica uma dica para vocês. Uma consulta bem feita de um nutricionista, ela tem que durar em torno de 50 a 60 minutos. Porque uma consulta que dura 20 minutos ou talvez até meia hora, como sendo a primeira consulta, a consulta ali de avaliação nutricional, provavelmente o profissional deixou alguma dimensão que é muito importante durante a primeira avaliação de ser abordada ou ser avaliada. Então, nessa consulta, é muito importante a gente entender o histórico clínico desse paciente. Então, se ele tem alguma doença crônica, alguma comorbidade. Além disso, entender do seu histórico familiar. Então, se né, no âmbito ali da família tem alguma doença, porque aí a gente já vai entender quais que são as possíveis sensibilidades e maior risco desse paciente para um desfecho clínico. Entender hábitos de vida, onde esse paciente realiza as refeições, com quem que ele realiza as refeições, o horário destas refeições, entender se esse paciente tem alguma intolerância alimentar, alguma alergia alimentar. Um ponto que é muito importante a gente investigar, a saúde intestinal desse paciente. Então, hoje a gente sabe o quanto que a microbiota, desbiose intestinal, ela está relacionada com desfechos como, por exemplo, desfechos de inflamação, desfechos de depressão, inclusive. Pensando a depressão, hoje cada vez mais a gente tem estudos que demonstram questões relacionadas ao distúrbio de sono, e um aumento no consumo de alimentos ultraprocessados. Então, a gente ter essa abordagem é muito importante. Conhecer sobre os hábitos alimentares, as preferências alimentares, o que o paciente realmente gosta de consumir, a frequência do consumo dos alimentos, considerando ali os seus grupos alimentares, realizar um recordatório alimentar muito bem feito, entendendo o que geralmente o paciente tem hábito de consumir nos horários das refeições, café da manhã, lanche, almoço, refeição da tarde, se o paciente janta ou não, porque cada vez mais a gente tem percebido que as pessoas têm deixado de jantar e às vezes substituído por um lanche. Geralmente esse lanche, ele às vezes é um alimento ultraprocessado, e aí quando o indivíduo deixa de jantar, ele vai deixar de consumir porções de alimentos que são importantes, como por exemplo,
o feijão, às vezes até mesmo a questão do arroz, das verduras, dos legumes. E é muito importante a gente ter um olhar para os exames bioquímicos. Um nutricionista que ele sabe ter uma interpretação adequada dos exames bioquímicos pode contribuir muito para intervenções nutricionais mais assertivas. Por quê? Porque o nutricionista, ele é um profissional, eu falo que assim, para mim, das ciências da saúde, a nutrição é uma ciência belíssima, porque a gente utiliza do alimento para poder fazer uma intervenção para recuperar a saúde, às vezes, do indivíduo ou para a manutenção da sua saúde. Nesse sentido, é importante que a gente tenha uma visão preventiva. Então, interpretar bem um exame, por exemplo, uma glicemia, eu preciso olhar esse exame num período de tempo, então perceber esse exame talvez no último ano, para entender se essa glicemia ela está se mantendo, se ela vem aumentando aos pouquinhos, porque se ela vem aumentando aos pouquinhos, eu posso olhar para outros exames, como por exemplo a insulina, um triglicérides, porque isso pode me dizer, às vezes, que o paciente está consumindo uma quantidade maior de carboidrato simples, que é advindo às vezes dos produtos industrializados. Isso às vezes tem uma relação com menor atividade física, ou seja, eu consigo intervir antes que um desfecho clínico, que talvez possa ser um aumento ali de uma menor sensibilidade à questão da insulina ou até mesmo um pré-diabetes. Então, esses exames, glicemia, colesterol, triglicérides, insulina, olhar para exames relacionados, por exemplo, à ureia, creatinina, ácido úrico, porque são marcadores, dentre vários outros, que vai nos dizer como que o paciente está segundo o metabolismo dos macronutrientes, então carboidrato, proteína, lipídio, e aí eu posso fazer intervenções no sentido de prevenir riscos de agravos em saúde. E, claro, é preciso que a gente faça uma avaliação física, uma avaliação antropométrica. Então, falo muito para os meus alunos, assim, eu sou uma questionadora em relação, por exemplo, a procedimentos de avaliação nutricional que a gente não toca o paciente. Eu acho que o profissional precisa tocar o paciente. Quando a gente toca o paciente, a gente percebe, por exemplo, se esse paciente está mais inflamado, menos inflamado, se o paciente está retendo líquido, se ele está ali com algum edema. É preciso que a gente avalie, né, por dobras ali, como é que está o percentual, a estimativa de gordura corporal desse paciente, olhar também a avaliação física bem feita, a hidratação, olhar a qualidade do cabelo, da unha, porque tudo isso pode dizer de um bom estado nutricional ou de desvios nutricionais. E que aí eu acho que é como você disse, né? A beleza desse diálogo com os outros profissionais. Por quê? Por muitas vezes, todo profissional de saúde, ele é habilitado em sugerir, em estimular hábitos de vida mais saudáveis, dentre eles a alimentação. Então, você está habilitada para sugerir ao paciente melhorar, aumentar o consumo de frutas, verduras e legumes. Mas aquele olhar mais criterioso, inclusive ajudar o paciente a mudança de hábitos alimentares, que nós não podemos, não devemos banalizar, não é algo simples, que vai saber ali organizar essa alimentação do paciente, sem dúvida nenhuma, é o nutricionista. O nutricionista é o profissional que ele se formou, ele se habilitou para trabalhar com o alimento. A ferramenta de trabalho do nutricionista é o alimento. Então, por isso que eu vejo dessa importância dessa aproximação das profissões, porque aí a gente vai poder entregar para o paciente
um cuidado mais valoroso, um cuidado mais cuidadoso. Exatamente, gente. Viram aí, né, o quanto que é importante a gente ter uma boa alimentação, um profissional que nos acompanhe, que tenha realmente esse olhar, igual a professora Melissa disse. E principalmente, até mesmo antes de optar por um procedimento estético muito mais agressivo. Por quê? Porque aí tanto o profissional vai saber qual é o campo de trabalho dele, quanto o paciente vai ter aí a proximidade do seu objetivo enquanto desejo, né? Então, isso traz muito. Pessoal, a gente amou o bate-papo de hoje. E assim, sem palavras para agradecer a Melissa por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco. E claro, vem muita coisa pela frente aí, muita novidade. E então fiquem atentos, acompanhem aí a programação da TV Promove, do canal universitário, e contem conosco para as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Por hoje é só e aguardem o nosso próximo Promover Estética. Muito obrigada, professora. Até a próxima. Obrigada, Lili. Eu que agradeço para poder ter esse espaço para falar um pouquinho da minha profissão, um pouquinho desse trabalho em conjunto que a gente faz e dizer para vocês que busquem profissionais comprometidos com o cuidado em saúde. Isso é extremamente importante. Até mais.